beira do asfalto pra pedir carona. É que estou na pior, sou de Cocorobó, acabou a grana. Só que tô na pior, sou de Cocorobó, acabou a grana. Obrigado Maria, obrigado João, obrigado pelo leite, o café e o pão. Obrigado pelo leite, o café e o pão. Coisas que marcam época. Eu adoro recordar quando os vizinhos botavam feijão para debulhar. Todas as noites eu ia doidinho para paquerar. Para debulhar feijão juntava um montão de gente. A filhinha do vizinho era tão meiga e decente, sob a luz da lua clara tudo era tão atraente. Ligeiramente eu sabia quando a moça estava afim, jogava grãozinho nela e ela jogava em mim. A moça piscava o olho e eu não achava ruim. Aquela troca de olhares terminava em paixão. Eu adoro recordar as debulhadas de feijão. Uma das coisas bonitas do meu querido sertão. E a moça me paquerava com seu atraente olhar. Às vezes eu disfarçava pro pai dela não notar. E ela jogava feijão querendo me namorar. O pai dela contava histórias sobre o tempo do Trancoso e eu me imaginava o herói daquele tempo saudoso. E a filha dele era a princesa desse meu sonho gostoso. Quando ela pegava abaixo, eu dava sinal para ela. Com muito medo do velho, não fitava os olhos nela. Mas num pequeno descuido pegava a mãozinha dela. Debulhar feijão era bom, não havia um desaforo. Se o cabo fosse atrevido, podia cair no couro. Dessas lindas debulhadas saía um belo namoro. Poeta Falcão. Eu sou Elane, sou canadense. Sendo canadense, sou filha de Dona Maria e seu José, que são popularmente conhecidas por Nega e Teté. Sou de uma comunidade tradicional de Fundo de Pasto, que é a comunidade da Fazenda Barriguda. Sou cria da Igreja Católica, né? Venho de movimentos sociais desde muito pequena. Aos 9 anos me tornei coordenadora da Pastoral da Juventude da minha comunidade. Tive a sorte muito grande de vim de um berço de pai e mãe muito sonhadores e batalhadores. Então, vindo de uma família conselheirista, eu tive a sorte de crescer num espaço que eu costumo dizer que sempre foi um espaço muito potente. Eu sempre tive a sorte de ouvir histórias e histórias, né? Porque a gente sabe que depois de um tempo as coisas vão, né, mudando e aí elas deixam de ser a história real e se transformam em histórias e não perdem o seu sentido e não perdem o seu valor. É o meu papel, assim, sabe? Mas eu até já pensei em desistir, procurar algo para se fazer. Falei, poxa, será que realmente esse é o caminho, sabe? E por diversos sinais, sabe? Primeiro, por ser bisneto de João de Regis, né? Neto de Dona Isabel. Eu sonhava em ser um guia, por ter nascido aqui, sabe? A minha infância foi toda por aqui. Morando aqui, as pessoas, não sei porquê, que as pessoas vinham pra cá errado. Perdiam um caminho e apareciam aqui. E eu entrava no carro dessas pessoas e começava a sair mostrando o par. A minha família até brincava que qualquer dia eu achava que não ia achar mais porque esse pessoal ia me levar. Eu ali pequeno, né? E já saía, já fazia esse acompanhamento. Não, em 84 para 85 eu comecei a andar montado. Aí fui gostando da profissão e aí fui começando a praticar, andar no mato e até hoje estou andando aí. Esse acidente meu fez 3 anos agora. Aqui foi uma forrageira, eu passando ração para os bichos. Aí nós estávamos trabalhando e aí nós estávamos botando uma paia já terminando, eu não sei como é que foi, colocaram uma paia, embolaram a paia ficou entre a lâmina e a boca. Uhum. Eu levei essa mão aqui que eu sempre reclamando, você nunca segura, você faça assim. Quando eu fiz assim... Sua mãe, ó. Eu acho.
Quando eu fiz assim, a máquina chupou a mão. Eu dei sorte, graças a Deus, eu não perdi muito sangue, tinha muita gente e fui atendido rápido. Uma pista de vaquejada é um lugar todo cercado, não tão grande nem tão pequeno, com uma barreira assim, aí com a cerca. O boi, quando saía, a gente ia atrás do boi, a gente segura na clina, pega e puxa, pra o boi cair. O boi cair. Se o boi não cair, a gente perde, né? Mas se o boi cair, a gente ganha. Ganha o quê? Qualquer coisa, tem gente que ganha prêmio, tem gente que ganha dinheiro fazendo isso, tem gente que ganha um bocado de coisa. Eu tava doente, eu falei logo pro doutor, como é que eu vou pro mato, como é que eu pego o gado agora? Aí ele disse, rapaz, eles pegam. Eu vou morrer, se morre não. Aí fiquei, levar, aí quando eu voltei, fiquei, aí fui, graças a Deus, fui melhorando, nunca teve recaída, nunca doeu mais, fui melhorando, fui fazendo tratamento do jeito que eles falaram, tomei muito antibiótico. Aí sarei, resumindo, aí digo, eu tenho que ir pro mato, eu vou treinar, tenho que ir pro mato. Como? Digo, eu vou. Como é que o senhor corre? Eu colo a mão no pescoço do cavalo e corro com a esquerda. Segura com o cavalo é brando na rédea, eu sei. E aí assim fiz, e aí pronto. Sempre tomar os cabos disseram, estão perdendo para o aleijado. Os colegas, né? Antigamente, no tempo do Lampião, o povo enterrava a botija por... O que é uma botija? Botija? É um pote, assim, com riqueza e ouro dentro. Aqueles fazendeiros ricos, às vezes não queria deixar riqueza para alguém, existia um pote de ouro, de moedas de ouro, de prata. Quando essa pessoa morria, por ela ter enterrado, ela não podia ir pro céu. Ela ficava presa na sala onde ela enterrou essa botija. Ela não pode ir pro céu por quê? Porque ela enterrou essa botija e quem enterra geralmente é pessoas muito ricas e gananciosas. E aí disse que quando ia arrancar, aparecia muita coisa assustadora. Eu queria achar uma botija. Eu não. Aí o povo deram todo mundo que tinha coragem de arrancar a botija, né? Aí quando a pessoa desenterra a botija? Tem que sumir. E não pode contar para ninguém, né? Então muitas vezes as pessoas não queriam, né, abandonar suas casas, né? Mesmo sabendo que podia arrancar um tesouro, né? Mas assim, se eu ficar rica, eu quero ficar rica aqui e quero ficar com as pessoas. Porque, sei lá, ficar rica e sumir não acho legal. Aqui a gente carrega uma correia curada, manda e morder cobra, essas coisas aqui. No lugar que você tiver, pode botar que Deus o leva a cobra. No dia que o cachorro foi mordido lá, porque eu não sabia, eu vi ele, mas não sabia. Se eu percebo, eu tinha amarrado, ele não tinha morrido, não. Como é que funciona isso aí? Aqui é uma correia benzida. Ah, benzida. É benzida aqui. Foi o Constantino, que ele é um rezador que tem ali, já está com quase 100 e poucos anos nele. É verdade? É. Só que ele não reza mais, que já tá. Agora quem reza é uma filha dele. Mas aqui quem me deu foi ele mesmo, velho. Aqui, aí se caso olho ruim, tivesse amarra numa perna, num braço, se tiver acidente, aí não tem olho ruim, não pega. E pra cobra, se no lugar que tiver uma cobra, você pode passar por cima dela, que ela não faz nada. Já passei várias vezes montado sem ver, passei por cima de jararaca, essas coisas assim, montado no outro carro que eu tinha, passei uma vez ali na toca. Aí Djalma gritou, olha a cobra, eu digo, aonde? Disse, você já passou por cima. A cobra saiu do meio do caminho, essa se parou na frente, eu fui e matei. Ele gritou, olha a cobra, eu digo, aonde? Isso aí, você passou por cima. Aí, é muito bom essa coisa aqui. E contra veneno que sempre a gente carrega, né? Não sou professora, eu sou pesquisadora, eu fiz mestrado recentemente, onde eu desenvolvi um jogo de RPG sobre a história da Guerra de Canudos. Sou apaixonada por jogos digitais e agora estou na UFBA como doutoranda, né? E com a proposta aí de desenvolver um museu virtual 3D de Canudos, também trazendo as comunidades para dentro desse projeto com as suas experiências, e para isso eu tenho a ideia de utilizar o turismo de base comunitária. Eu sempre falo, se parasse até aqui, eu acho que se eu parasse com tudo isso hoje, eu estaria com a missão cumprida. Qual é a sua missão? Essa missão, tudo isso, sabe, de trabalho da minha avó, sabe, eu acho que assim, eu fiz uma grande passagem na Terra, sabe? Deixei uma grande contribuição. E foi a dona Isabel? Dona Isabel, a minha avó, que nasceu pós o conflito, nasceu ali no dia 30 de janeiro de 1904,
a segunda Canudos, que era filho de um sobrevivente da guerra, né? E que se instalou na fazenda Alto do Mar em 1950. Né? Se instalou aqui em 1950, exatamente por conta da barragem. Ela veio para um local alto que a água não chegaria até aqui. E Dona Isabel, essa mulher guerreira, né, que acolheu a universidade em 1936, né, todos eram contra a universidade na época, porque as pessoas tinham medo de perder essas terras. Né? Então, o parque abrange não só essas 5 famílias, mas sim a comunidade da Rocinha hoje, né? E ouvindo as histórias, os fatos da família, falavam que a minha avó ela estava coitando o pessoal do governo. Exatamente, a coiteira da UNEB. Então, a minha avó, ela acolhe a universidade aqui na época do Dr. Renato Ferraz, que veio com a criação do parque, né? Acolhendo o Paulo Zanetino, responsável por essa pesquisa que está nesse livro, né? Onde tem algumas fotografias da minha avó na página 41, na página 66. E você pode dizer, cara, não vou falar que eu estou mentindo, não, a história está... Se você quiser conhecer o lugar, você tem que conhecer as pessoas. Então, sobre Canudos, para mim, falar sobre as pessoas. Depois que você tem contato com as pessoas, você tem conexão com elas, com a dor delas. Então, a dor delas, o sentimento delas, passa a ser seu. Aquilo que não tinha importância, talvez não tivesse importância para mim, teria uma importância histórica, teria uma importância emblemática, né? Por ser Antônio Conselheiro, a história, né? O evento em si tem essa importância. Mas passa a ter outra importância quando você tem uma conexão emocional. A senhora gosta de morar aqui? Eu nasci e me criei aqui, nunca saí daqui, né? Nunca saí. Tem quantos filhos? 18. 18 filhos? A senhora sempre foi alegre assim? Toda a vida. Aí o povo se admira, eu vou no médico e ele diz assim, quantos a senhora tem? Parece que tem 60 anos, 60 anos, tem 80. Não, que eu tô admirado que assim... Ele diz assim, porque tem pessoas que têm 50 anos, nem fala mais. É exatamente isso. Lembra minha família. Lembrou um pouco estar em casa. É esse lugar de eu não tenho o que dar, eu vou dar o que eu tenho. Né? Então, tem muito disso. Eu acho que eu sou um grande abençoado por ser descendente dessas pessoas, né? Descendente, primeiro por ser descendente conselheirista, por ser bisneto de João de Reis, por ser bisneto de Maria Guerra, neto de Dona Isabel, né? Filho do seu Pedro, né? Conhecido como Pedro Tuté, né? Meu pai, como Dona Marilalva, né? Que é a minha mãe, Marilalva Redes, que é neta de Então, tudo isso, primeiramente, eu sou grato por tudo isso, sabe? E a minha base familiar, eu acho que os meus antepassados deixaram, sabe? Eu acho que sem eles eu não conseguiria nada disso. Tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé. Onde tem boi, eu tô dentro. Vaquejada, eu tô no pé. Dançando com as vaqueirinhas no meio do desmantelo. Quando tem boi, eu tô no pé. Vaquejada, eu tô no pé. Dançando com as vaqueirinhas no meio do desmantelo. O combustível do vaqueiro é 1 litro de dré. Tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé. O combustível do vaqueiro é 1 litro de dré. Tem que beber no